A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Mateus, capítulo 8, do verso 5 ao 13. E vamos orar ao Pai enquanto você procura. Mateus 8, do 5 ao 13. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, nos colocamos diante de Ti nessa hora, pedindo uma proteção, pedindo para o Senhor vir nos guardar e nos livrar de todo mal, para que o Senhor venha falar conosco, Senhor. Meu Pai poderoso e santo, nós pedimos, Senhor, venha ministrar, venha falar conosco, repreendendo toda contenda, todo mal, tudo aquilo que não é de Ti, meu Pai. Venha nos trazer o direcionamento, a paz, a alegria, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém? A palavra do Senhor em Mateus, capítulo 8, verso 5, diz assim: E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse-lhe: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldado as minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse-lhe aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. E então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te será feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Aleluia! E nós aprendemos aqui, né? Quando esse homem foi até Jesus, esse centurião foi até Jesus, esse centurião, isto é, um capitão, né, da guarda romana, era um homem de muita importância. Ele se despiu de toda a sua autoridade ali, da sua posição de poder, para rogar a Jesus. Esse centurião fez uma das maiores demonstrações de fé no Novo Testamento. Ele foi até Jesus, ele era um homem, né, de descendência romana, ele estava sob uma autoridade do povo romano, ele se despiu ali de toda aquela autoridade para rogar ao Senhor. E quando ele chega ali, né, e diz, Senhor, ele está dizendo, o centurião ali, ele se despiu, né, de tudo aquilo e reconhecendo o Senhor como o Senhor Jesus como Senhor e autoridade maior sobre toda a autoridade espiritual e física. Quando ele disse ali, se referindo Senhor, ele estava reconhecendo o Senhor Jesus como uma autoridade suprema. Ele estava reconhecendo Jesus como uma autoridade vinda de Deus. Ele estava reconhecendo o nosso mestre como o Senhor da vida dele. Quando ele diz ali Senhor, né? Meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado, né? Porque ali era uma paralisia que dava aqueles espasmos onde a pessoa ficava com muitas dores. E ele se movendo de compaixão, nós aprendemos que além desse homem ter se despido de todo, né, a autoridade que ele tinha para poder ir até Jesus e se colocar aos pés do Senhor e não se sentir menos diante de todos aqueles que estavam ao redor, mas reconhecendo que ele precisava do amor da autoridade, reconhecendo a divindade ali de Cristo, sabendo que tinha ali um poder divino sobre o Jesus. Mesmo que talvez ele não reconhecesse Jesus como Deus naquele momento, mas ele sabia que era o Senhor que estava acima de toda autoridade espiritual. Aleluia! Então ele ali foi também pedir, movido de compaixão pelo seu servo. Ele demonstrando ali uma compaixão para com aquele que estava perto. Hoje o Senhor pergunta para mim e para você: será que nós temos dado o nosso melhor para aqueles que estão por perto? Será que você tem sido grato, tem feito o que é possível para aquele que está debaixo do seu comando, aquele que necessita de você? Ou você tem feito apenas o básico, aquilo que é por dever, né, pela lei? Ou você tem dado aquilo que você sabe
que aquela pessoa realmente precisa, necessita, que é digno dela receber, né? Isso, aquele homem, ele foi além do que ele podia para ir, né, do que ele podia fisicamente. Ele foi buscar numa fonte que poderia fazer além do que ele podia por aquele homem, que era seu servo. Porque ele reconhecia ali, né, a dor daquele servo dele. Ele reconhecia que por mais que ele pudesse dar um bom pagamento, ele precisava interceder, ele precisava orar, ele precisava buscar em algo a cura. Talvez aquele não diz, mas talvez esse capitão aqui dessa guarda, esse centurião, possa já ter pago vários médicos, possa ter gastado dinheiro para ajudar aquele servo dele. Mas ele ali entendeu que o Senhor Jesus, ele era o Senhor de toda a autoridade espiritual. Então, quando ele diz ali também no verso 7, eu irei e lhe darei. Quando Jesus disse isso, eu irei e lhe darei saúde. Jesus, ele não disse primeiro, olha, quem é você? Quando ele rogou a Jesus, pedindo pelo seu servo, Jesus disse, eu irei e salvarei, né? Quando ele falou assim, olha, o meu servo está lá, paralítico, e está, né, sendo atormentado, né, e violentamente atormentado, isso sentindo dores. Jesus não disse assim, mas quem é você? De onde você vem? Qual tribo você é? Qual nacionalidade? Você é rico? Você é pobre? Você confia em mim? Você tem fé? Não, quando ele se virou a clamar a Jesus, quando ele se prostrou diante de Jesus, ele já reconhecia a fé dele. Quando o pedido de socorro daquele homem para com o seu servo foi direcionado ao Jesus poderoso e santo, quando ele reconheceu em Jesus uma autoridade de cura, Jesus, ele simplesmente disse, eu irei e lhe darei saúde. Ele não quer saber qual era a crença antes daquele centurião, ele não quis saber qual eram os caminhos antes daquele centurião, ele não quis saber como que aquele centurião chegou até ali, ele somente olhou para aquele pedido, para aquela oração, ele somente orou para aquele ato de fé daquele homem, que diante de tantos rogou, né, ele rogou ao Senhor, ele se dispôs diante de Jesus, né, não importando o que aquelas pessoas, que a multidão poderia falar, que ele estava se humilhando perante o homem, que aos olhos de muitos era pequeno, porque Jesus, né, não era lindo, de autoridade, rico, diante daqueles homens. Mas ele reconhecia uma autoridade espiritual em Jesus. Aleluia! Jesus não ficou questionando, somente disse, irei e darei saúde. Esse é o Jesus que nós servimos, aleluia! Jesus não requer muito de nós. Ele só quer apenas a fé. A fé. E aquele, né, somente a atitude daquele centurião de buscar Jesus demonstrou a sua fé. Dele se colocar diante da multidão, diante do Senhor, ele demonstrou ali a sua fé. Nós aprendemos aqui que a fé agrada a Jesus, né? E que a bondade daquele centurião em buscar Jesus para socorrer o seu servo demonstra ali, né, não somente a sua fé, mas demonstra um coração puro e quebrantado diante de Deus, né, que não pensava apenas nas suas próprias questões, não pensava apenas nas suas próprias necessidades, mas aquele homem, movido de íntima compaixão com aquele servo, ele já estava com o coração quebrantado. Não foi de uma hora para outra. Bem provável aquele centurião já estava vendo, né, os sinais e prodígios, já estava ouvindo falar a respeito do mestre, já estava sabendo, né, da fama de Jesus na terra, da glória que seguia Jesus. Aleluia! Então ele não perdeu a oportunidade de buscar, de se despir da autoridade dele para se pôr diante do Senhor. Aleluia! Então no verso 8 que diz aqui, o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra ao seu e o meu criado sarará. Então, quando ele diz ali, olha, Senhor, eu não sou digno que você entre debaixo do meu telhado, mas você tem autoridade de falar, de dar uma ordem, né? Soltar uma palavra aí, e meu
servo ser curado, porque ele não se achava digno de receber Cristo, porque ele era um gentio, ele não era um judeu, ele não tinha sido instruído nas leis de Deus, então ele não se sentia digno, mas ele reconhecia a autoridade do Senhor Jesus. Ele reconhecia a autoridade de Jesus. Que quando nós chegamos a Cristo, ele não quer saber o quanto você sabe, mas ele quer saber que você foi buscar na fonte, que você reconhece ele como Senhor, que você sabe que ele é o caminho, a verdade e a vida. No verso 9 diz assim: pois também eu sou homem, sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Então aquele homem dizendo: olha, eu tenho autoridade sobre muitos homens, né? Eu estou à frente de uma guarda romana. Eu sou capitão, né? Então ele estava ali, ele referia que ele conhecia Jesus como autoridade espiritual, como uma autoridade suprema acima de todos, que Jesus tinha autoridade de também ordenar para que aquele mal saísse da vida daquele homem, para que aquela doença saísse da vida daquele homem. Então ele reconhecia ali que através da autoridade de Jesus, o mundo espiritual poderia ali, iria obedecer, teria que obedecer diante de uma palavra vinda do Senhor. Debaixo da palavra Jesus, né? Hoje o mundo espiritual tem que se render. E ali, diante de Jesus, ele reconhecia, diante de uma ordem do Senhor, Jesus, né? Todo o mal dessa doença tem que cair por terra. Eu reconheço a tua autoridade. Ali, ele como uma autoridade terrena ali diante, que tinha autoridade sobre homens da guarda, ele reconhecia a autoridade de Jesus no mundo espiritual. Então ele dizia: eu sei que o Senhor pode. A fé dele não era assim apenas de fé, eu tenho fé. Não, ele tinha certeza, ele se arriscou, ele foi diante de uma multidão, ele se humilhou. Ele, né, poderia ser perseguido porque foi diante do Senhor Jesus, mas ele tinha certeza no que ele estava confiando. Ele tinha certeza que Jesus poderia fazer aquilo por ele. E no verso 10, né, quando diz que Jesus ficou maravilhado com tamanha fé, porque é um discernimento espiritual vindo de um gentio. Foi um discernimento espiritual ali que aquele homem teve que nenhum outro antes teve, né, no Novo Testamento, sendo que nem mesmo Israel tinha tanta fé quanto aquele homem. Os escolhidos de Jesus, né, o povo para quem Jesus veio, não teve discernimento de reconhecê-lo como Deus, como Senhor, como autoridade espiritual, como autoridade suprema, quanto aquele homem gentio. Então ali nós vamos ver que tamanha fé vinda de um centurião. Primeiro, ele se despiu de toda a autoridade para clamar a Jesus diante de muitas pessoas, né? Uma da atitude que não era comum para uma autoridade, né? Se colocar diante de alguém que parecia ser tão comum como Jesus, era simples para clamar, porque ele sabia que ali, ele tinha certeza que ali existia uma autoridade espiritual. Segundo o que nós aprendemos, ele se expôs na certeza que a sua causa seria solucionada. Na verdade, ele recorreu a Jesus porque ele tinha fé que naquela ocasião não era para seu benefício próprio, mas que ele tinha fé que aquele benefício que ele foi buscar para o seu servo seria ali solucionado. Ele ia conseguir, ele ia adquirir aquilo vindo do Senhor, ele tinha certeza. Terceiro, ele reconheceu que não era digno na presença de Jesus, pois ele reconhecia que ele era um pecador e Jesus era cheio da glória, santo e poderoso. Ali ele coloca o tanto que ele era pequeno diante do Senhor Jesus, para que Jesus viesse estar debaixo do teto dele. Quarto, nós aprendemos que ele tinha certeza da autoridade espiritual de Jesus. Ele sabia da autoridade vinda no nome de Jesus. Ele sabia da autoridade vinda, carregada junto com Jesus, né? De apenas ordenar, né? E aquela enfermidade saísse e ela iria sair. Ele tinha certeza absoluta que assim como ele ordenava aos homens, Jesus poderia ordenar aos anjos. Ele poderia dar a ordem àqueles, né, aquele mal, aquela enfermidade para que ela se retirasse.
que não importando que Jesus estivesse presente, a fé dele era tamanha, reconhecendo a glória do próprio Deus em Jesus, que ele sabia que apenas uma palavra de Jesus poderia mudar a história do seu servo. Aleluia! Ele reconhecia a autoridade de Jesus no reino espiritual, celestial, vinda do próprio Deus. Quando nós falamos de fé, parece que é algo tão simples, que apenas ter fé, basta crer, mas o que nós aprendemos tanto aqui nessa passagem, como lá em Hebreus, que diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Ora, é a certeza, isso é, que a fé é a certeza que Deus faz, é a certeza que nós já possuímos, já conseguimos no nome do Senhor Jesus, né? Que ele vai realizar, que ele já realizou. Isto é, sem margem para nenhuma dúvida, é ter convicção. Isto é, não é será, talvez, mas se, né? Mas e se? E se não for do jeito que eu penso? Mas se, né, que não venha existir essas palavras, não venha existir esses pensamentos, talvez vai acontecer, não é convicção, é certeza, né? É certeza. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Se você espera a bênção, você vai receber, você tem convicção, tem certeza de que, né, dos fatos que não se veem. Você vai ter certeza de coisas que você não vê ainda, mas você tem certeza porque Deus fez por você na cruz, né? O maior objetivo da fé é a salvação eterna, é a salvação eterna. E por meio da fé que possuímos tudo que Jesus fez por nós na cruz. É através da fé em Cristo que nós possuímos todas as coisas. E a principal delas é a salvação eterna. Em 1 Pedro, capítulo 1, versos 7 e 9, diz assim, ao 9, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, veja, a fé é muito mais preciosa do que ouro, e que perece e que é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Veja, a fé, ela é muito mais preciosa do que ouro, do que prata, do que qualquer outra coisa, né? Se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A nossa fé está em Cristo. Nós confiamos que Ele é o Salvador. A fé maior está em crer e confiar naquilo que Jesus fez por nós na cruz. Aleluia! Ao qual não o havendo visto, amais. Nós não vimos Cristo, mas nós amamos o que Ele fez por nós. Nós amamos Jesus. Nós amamos o Senhor, porque Ele se deu por nós, porque Ele é Rei, Ele é soberano, Ele é Criador. Aleluia! Ele é misericordioso. Ele sabe, pode todas as coisas. Né, no qual não vendo agora, nós não vemos Cristo, mas crendo. Nós não vemos Jesus, mas nós cremos nele, né? Vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Nós temos que nos alegrar, a alegria do Senhor, né? É a nossa força, nós temos que nos alegrar, crendo no tudo que Jesus fez por nós, crendo que existe a esperança da salvação, crendo que Jesus já fez tudo por nós na cruz. Aleluia! Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. O fim da nossa fé, isso é, a conclusão da nossa fé é nós alcançarmos a salvação das nossas almas. É saber que a nossa alma está em Cristo Jesus, está salva. Aquele que crê em Cristo Jesus, nós estamos ali, né? Salvos. Aleluia. Então, que nós venhamos ter essa esperança da salvação, né? Que nós venhamos ter essa esperança de tudo que Jesus fez, né? No verso 5 diz assim, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já preste para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Por mais que o homem possa viver, né, as tribulações, possa viver as dificuldades, ele vive, né, confiando, para que a prova da vossa fé
seja muito mais preciosa do que o ouro. A nossa fé tem que ser baseada na salvação. A nossa fé tem que ser baseada no que Cristo fez por nós na cruz. A nossa fé tem que estar alicerçada na certeza de que Jesus fez tudo para nos salvar, para nos remir, para nos dar vitória. Quando nós venhamos diante de Deus, quando nós vamos chegar diante do Pai, que nós venhamos chegar com a certeza de que nós somos aceitos como filho, porque Jesus nos fez cordeiro em Cristo Jesus, em Deus. Nós somos cordeiro, né, de Cristo Jesus. Agora somos chamados filhos de Deus. Através do que Jesus fez por nós na cruz, nós temos que ter a certeza, a convicção de que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, que nós venhamos ter essa, né, liberdade de chegar ao Pai, clamar, orar, buscar, tendo a certeza de que a nossa oração é ouvida, que a nossa oração é respondida, de que aquilo que nós estamos apresentando diante de Deus vai ser respondido. Nós já tomamos posse no nome de Jesus. Esse centurião, ele chegou até Jesus, confiando, com a certeza de que Deus era com ele, que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele sabia que a autoridade vinda de Jesus era suprema, e que essa autoridade tinha poder para libertar o teu servo. Que hoje você venha ter certeza de que naquilo que você precisa, Deus tem autoridade, né? Ele tem autoridade no nome de Jesus para que você possa ser liberto, para que você possa alcançar aquilo que você almeja, para que você venha ter certeza de que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A fé não é apenas crer, mas é ter certeza, ter convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Se você ama a Deus, você ama a Cristo, tudo está cooperando, tudo vai dar certo. Mesmo quando tudo diz que não, você vai olhar e vai falar, no nome de Jesus, eu creio, eu tenho certeza. Eu anulo todo o pensamento negativo, eu repreendo toda seta maligna vindo na minha mente para dizer que eu sou fracassado, para dizer que eu não consigo, para dizer que eu sou, né, um falido, que eu não presto, que eu não vou dar em nada. Eu repreendo todas as vozes e fico com aquilo que Jesus disse que eu sou. Jesus disse que eu sou mais que vencedor, né? Que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então eu fico com a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus que diz que eu sou amado, que eu sou amada do Senhor. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, seu único filho unigênito, né? Ali, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele não quer que você pereça, ele quer que você tenha vida eterna. E o maior objetivo da fé é a salvação eterna. Ali, aquele centurião, quando reconhece Jesus como a suprema, a maior autoridade espiritual e gloriosa, ele está reconhecendo que a salvação vinha apenas de Jesus. Ele estava reconhecendo o poderio de Jesus. Ele estava se despindo de todo o poder e autoridade que ele tinha para conseguir ali algo que somente Deus poderia fazer por ele. Ele estava diante dos homens. Ele poderia ser ali, né, ser ali julgado, mas ele não se importou. Que você hoje não venha abrir mão de estar na presença de Jesus. Que você não venha abrir mão de conhecer e poder usufruir de todas as bênçãos que Jesus tem para dar. Com medo da acusação do próximo, com medo do que vão dizer, com medo de que agora ela virou ali uma crente, agora ela está servindo esse Deus. Não, que você venha ter convicção de que esse é o caminho, a verdade e a vida, que você venha ter certeza que esse é o caminho que te direciona para uma vida de sucesso, né? Aquele centurião recebeu a bênção porque ele demonstrou a fé, e era uma fé não somente de crer por falar, mas era uma fé de convicção, era uma fé de certeza absoluta, que nada desviou ali aquele homem de crer e confiar que apenas em uma ordem de Jesus, o seu servo seria liberto. Que você possa entender que basta você clamar a Jesus Cristo, confiando e crendo, e em apenas um minuto, em uma ordem de Deus, esse problema na tua vida pode ser solucionado. É que você olhar para a tua dificuldade e você repreender no nome de Jesus, porque nesse nome tem poder.
É a fé, é a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas, que Jesus está no controle, que ele foi o preço pago na cruz para que você venha ter livre acesso ao Pai. Ele foi o preço pago na cruz para resgate de muitos, e você faz parte. Como aquele centurião, ele não era povo de Deus, como diz ali que muitos dos povos, dos que eram de Deus, seriam lançados fora, porque não creram. Mas aquele que não era, agora passou a ser. Aleluia, quando Jesus disse, ó, mas eu vos digo no verso 11, que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Isso é, somos nós, somos os gentios, assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Isto é, o que Deus tem reservado para aqueles que não era povo dele, mas que passou a crer, a confiar, a reconhecer a autoridade de Jesus, né? E os filhos do reino, no verso 12, serão lançados nas trevas exteriores. Isto é, aquele povo que tinha entendimento da lei, aquele povo que foi para quem Jesus veio, que Jesus se revelou a Abraão, né? O povo de Israel. Muitos deles seriam lançados fora porque rejeitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Aleluia! Ali haverá pranto e ranger de dente. Mas nós que cremos, além de recebermos aqui nessa terra, como o centurião recebeu aquela bênção, né? Ainda aqui nessa terra, ele foi salvo em Cristo. Eu creio porque ele reconheceu a autoridade, ele reconheceu o senhorio, né? Ele demonstrou tamanha fé. E o que agrada o coração de Deus é a fé. É uma fé não somente por falar, mas é uma fé de convicção, de certeza que nada, ninguém, nenhuma situação pode te desviar daquilo que você crê que Jesus está fazendo por você. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Exerça a fé em Cristo Jesus. Tenha convicção. Não permita, né, que você tenha traçado as suas estratégias com Cristo, orado e apresentado, confiado, e de repente você vê uma dificuldade, você vê algo se levantando, porque quando você demonstra a tua fé convicta em Cristo, o inimigo da tua alma não vai se calar, ele não vai ficar parado, ele vai levantar situações para dizer que você é um derrotado, para dizer que você não consegue, ele vai lançar seta na tua mente, mas o que você vai ter que fazer? Usar a autoridade no nome de Jesus e repreender os seus medos, repreender as suas culpas, repreender, né, essas vozes e calar todas elas no nome de Jesus e ficar com a voz do Espírito Santo de Deus, com a voz daquele que diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E quem te fortalece é Jesus. Então você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Amém? Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida no dia de hoje, que você possa ter tomado posse no nome de Jesus, repreendendo todas as vozes. Cala todas as vozes para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, né? Que você possa buscar em Cristo a direção para todas as coisas, como esse centurião fez. Ele se despiu de toda autoridade. Não sei qual autoridade que você exerce nessa terra. Eu não sei qual que é a posição que você se encontra, mas não se senta diminuído de buscar na fonte que jorra a água para a vida eterna, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Diante de Jesus, ali até aquele centurião, né, um capitão da guarda romana, ele se humilhou diante de Jesus para pedir por um milagre. Quanto mais nós, por que você não tem clamado ao Senhor? Jesus está dizendo hoje para você, para mim, para você, por que você não tem buscado em mim o milagre que você tanto precisa? Busca em mim o milagre que você precisa. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.